Olá, meu nome é Rodrigo e nessa aula a gente vai ver coordenadas polares que nós vamos introduzir para logo em seguida nós vermos integrais duplas em coordenadas polares. Bem, o sistema de coordenadas polares é um sistema de coordenadas diferente do sistema cartesiano, o que quer dizer que, por exemplo, no caso desse ponto P, digamos que é um ponto P com coordenadas 2 e 3, nós vamos usar um outro par de números para descrever a localização desse mesmo ponto P do plano. Então, no sistema de coordenadas cartesianos, como nós podemos ver aqui, nós usamos a distância do ponto P até os eixos x e y. Então, aqui a gente tem a distância até o eixo y e a distância até o eixo x, fornecendo as coordenadas x e y no sistema de coordenadas cartesianos. No sistema de coordenadas polares, nós temos esse ponto O, que em geral nós identificamos com a origem, e temos um eixo chamado eixo polar, que em geral fazemos coincidir com o eixo x. Podemos fazer outras escolhas também, mas em geral nós escolhemos o eixo x. Então, ao invés de nós usarmos as coordenadas x e y tradicionais, nós usamos um par r e θ, conforme indicado aqui na figura, para indicar a localização de um ponto P. Então, r é a distância do ponto até a origem do sistema, esse ponto O, e o θ é o ângulo medido a partir desse eixo polar no sentido trigonométrico. Então, no plano cartesiano, com essas escolhas, nós vamos ter essa distância até a origem r e esse ângulo θ para descrevermos a localização do mesmo ponto P. Esse é o sistema de coordenadas polares. Bem, antes de vermos como nós podemos encontrar as coordenadas polares de um ponto P dado, vamos observar que um certo ponto P, conforme indicado aqui no slide, ele pode ser representado através de diferentes pares r e θ. Né? Um mesmo ponto P ele tem representações diferentes em coordenadas polares. Bem, como nós estamos usando um ângulo θ para representar a localização de um ponto P, se nós usarmos um ângulo θ igual a 30 graus ou θ igual a 390 graus, nós estamos falando do mesmo ângulo, né? Já que 360 graus representa uma volta completa no círculo trigonométrico. Então, em radianos, né, nós teríamos π sobre 6, e aqui, em radianos também, nós teríamos π sobre 6 mais 2π. Então, esse é um exemplo bem direto, né, um caso bem direto em que diferentes pares podem representar o mesmo ponto. Então, aqui nesse caso, nós teríamos rθ, por exemplo, iguais a 1 π sobre 6, representando o mesmo ponto que o par 1 π sobre 6 mais 2π. São pares de números diferentes, mas que representam o mesmo ponto do plano em coordenadas polares. É algo que não acontece no sistema de coordenadas cartesiano. E aqui nós temos um outro exemplo, em que, se nós usarmos, vamos fazer de outra cor, se nós usarmos rθ iguais a 1 e π sobre 6, nós temos representado um determinado ponto do plano. E se nós usarmos 1 π sobre 6 mais π, nós temos representado um ponto diametralmente oposto, através da origem, já que nós estamos somando π radianos, que corresponde a 180 graus. E se nós considerarmos o ponto menos 1 e π sobre 6, o que ocorre é que nós estendemos a ideia de distância até a origem, que nós estamos denotando por r, e esse raio menos 1, ele representa, na distância π sobre 6, r positivo, no sentido natural, do ângulo π sobre 6, e aqui, na direção oposta, nós teríamos o r negativo. Bem, vejamos agora como que nós podemos encontrar as coordenadas polares de um ponto dado.
Bem, se nós temos as coordenadas cartesianas de um ponto, como aqui nessa figura à esquerda, coordenadas x0 e y0, nós teremos coordenadas polares, r e θ, que representam, como nós vimos, a distância até a origem e o ângulo θ formado com o eixo x no sentido trigonométrico. Então, nós extraímos as equações de mudança de coordenadas a partir desse triângulo retângulo, que eu marquei com um pontinho aqui, onde nós temos o ângulo θ, a hipotenusa R, e o cateto adjacente está aqui embaixo, né? É a coordenada x do ponto. Então, nós teremos que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente x dividido por R, né? Pensando em R positivo, e multiplicando por R dos dois lados, nessa equação que nós obtivemos aqui por trigonometria, nós temos x igual a R cosseno θ. É a primeira equação destacada no slide. E se nós considerarmos aqui a coordenada y como cateto oposto, nós temos que o seno de θ é igual ao cateto oposto y dividido pela hipotenusa R, novamente pensando que o R é positivo, e multiplicando por R nos dois lados da equação, nós temos a equação à direita, ali na equação y igual a R seno θ. São equações que nós utilizaremos para obter as coordenadas, essa conversão de coordenadas cartesianas e polares. E se nós olharmos para aquele mesmo triângulo retângulo que nós desenhamos aqui, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, soma dos quadrados dos catetos, que é mais uma equação que relaciona as coordenadas cartesianas com as coordenadas polares de um determinado ponto. E por último aqui, nós temos a tangente, lembrando que a tangente pode ser escrita como TG ou TAN, depende do autor. É mais uma equação que relaciona as coordenadas cartesianas com coordenadas polares. Tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, novamente, nesse triângulozinho que nós desenhamos.